Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este momento. Que a paz do Senhor invada o seu coração, traga paz, traga sossego, traga tranquilidade ao seu ser. Eu me chamo Tiago Freitas e estou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, com a belíssima missão de levar a palavra do Senhor até vocês. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e vamos aprender mais sobre as Sagradas Escrituras do Senhor, que desde Gênesis até Apocalipse nos leva ao encontro do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós vemos estudando sistematicamente os Salmos e agora nós vamos para o Salmo 52, que tem como título Condenação do Ímpio. Meus irmãos, o que significa ímpio? Ímpio significa uma pessoa incrédula, uma pessoa sem fé, uma pessoa que não acredita em Deus. É uma pessoa que vive segundo seus paixões, que vive segundo seus desejos, que não tem, como nós costumamos dizer no popular, nenhuma religião. É uma pessoa que vive do seu jeito, vive da sua maneira. Então aqui nós vamos ver esse Salmo de número 52, que ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, o Edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. O Salmo diz o seguinte: Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua ela urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isto, temerão e se rirão dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes confiava na abundância dos seus próprios bens, e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como uma oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizestes, e na presença dos teus fiéis esperarei no teu nome, porque é bom. Vamos procurar entendermos um pouco sobre esse Salmo 52. Esse Salmo 52, ele começa quando Davi ele recebe a providência do sacerdote Aimeleque. E Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 19, nós vamos ver que Davi ele está fugindo de Saul. Ele se refugia na caverna de Adulão. Ele chega ali em Nob. Quando ele chega em Nob, ele recebe o auxílio de Aimeleque. Aimeleque, o sacerdote, ele dá provisões a Davi, ele dá a lança que era de Golias, ele dá a espada, ele dá armamento ali para os seus homens. E um homem chamado Doeg. Este homem, ele vai e ele passa todas as informações para Saul. E Saul vinha no encalço de Davi para matar Davi. E o que é que acontece? Vamos pegar aqui do verso 9. Então respondeu Doeg, o Edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube. E como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor e lhe fez provisões, lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então ele lhe disse: Saul, por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe destes pão, espada, consultastes a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: A quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda, pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto Deus em seu favor? Não. Jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem toda a casa do meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso.
nem muito e nem pouco. Respondeu o rei a Aimeleque: morrerás tu e toda a casa de teu pai. Ou seja, uma fofoca, meus irmãos. Isso mesmo. Uma fofoca fez com que aqueles sacerdotes e aqueles homens fossem mortos por Saul por conta da língua fraudulenta e maldosa de Doeg. E nós vamos ver aqui nesse Salmo 52, nós vamos dividir ele em 3 partes. E as 3 partes que nós vamos dividir ele vão ser o seguinte. A primeira, a maldade do homem sem Deus. Doeg, ele era um homem sem Deus. Ele não era um homem que não tinha Deus ao seu favor. Em segundo, a sentença de Deus para este homem mau. E em terceiro, as evidências dos homens bons, dos homens salvos. Só sempre lembrando, eu gosto muito bem de explicar isso. A Bíblia, quando ela fala homens, ela fala no geral, homem, mulher, criança, porque é uma forma dela falar para todos. Então, dos versículos 1 ao versículo 4, a maldade do homem sem Deus. Veja bem, por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. O homem mau, tão somente ele se gloria em fazer a maldade. O homem mau, ele não se gloria em fazer o bem. Mesmo que as misericórdias de Deus e a glória de Deus seja para sempre, o homem mau, o homem fraudulento, o homem enganoso, o homem descrente, ele se gloria em fazer o mal. Doeg, ele se gloriou, ele se deleitou, ele sentiu prazer quando os sacerdotes ali foram mortos. Porque ali ele ganhou fama com Saul. Era como se Saul tivesse acatado o pedido dele de dizer, olha, te traíram. E Saul foi lá e matou aqueles sacerdotes e ele sentiu prazer naquilo. Ele se sentiu útil na maldade, na loucura de Saul, de querer tanto a perseguição de Davi. O verso 2, a tua língua urde, a tua língua planeja planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadoras de engano. A língua de um homem mau, ele só serve para fazer o mal. Enquanto a língua dos justos, ele serve para proferir bênçãos, a língua do homem mau, ele só serve para destruição. Ele só serve para contendas, ele só serve para briga. E a língua de Doeg, ela não serviu para apaziguar a situação naquele tempo. A língua de Doeg, ela serviu tão somente para a destruição do seu próprio povo. Ele estava ali, ele convivia com aqueles sacerdotes. E quantas pessoas têm tão somente uma língua em que, em vez de ajudar, só fazem causar mais destruição e mais tormenta? O verso 3, a palavra do Senhor diz, amas o mal antes que o bem. Preferes a mentira do que falar retamente. Doeg, ele amava essa questão dessas inversões de valores. Veja bem, ele ama o mal antes do que o bem. Quantas pessoas preferem fazer o mal em vez de fazer o bem? Quantas pessoas têm feito essas inversões de valores que nós estamos vendo hoje em dia? Ele prefere mentir a falar retamente, ele prefere mentir a falar a verdade. Ele era um homem que preferia enganar, que preferia proferir palavras de destruição. E meus irmãos, eu estava vendo hoje um vídeo no Instagram. E nós estamos tendo as Olimpíadas ali na França. E o slogan dessa Olimpíada é a Olimpíada da Inclusão. Eu acho tão interessante que essa inclusão que eles estão querendo fazer são a inclusão da inversão de valores. Tem 2 boxeadoras que vão fazer uma final agora. E todas 2 são homens. Homens que se dizem ser mulheres. E esses homens lutaram com mulheres. E as mulheres não deram nem para o começo. Nós sabemos muito bem que a força de um homem comparada com a força de uma mulher é exorbitante. Um homem, ele aguenta mais pancada, ele aguenta mais porrada do que uma mulher. E na primeira luta dessa que está em mais evidência, um lutador argelino, ele bate numa italiana e a italiana ela desiste, ela pede para sair. E na entrevista ela diz o seguinte, que ela nunca recebeu um golpe tão forte no seu rosto como aquele. Uma luta com a irlandesa ela recebe alguns golpes e ela chega para o seu treinador e diz, não dá, não dá. E o seu treinador diz, dá, não desiste. Ela diz, não dá. É um homem, eu não consigo lutar contra um homem. Então o homem mau, o homem fraudulento, ele inverte os valores.
As pessoas estão querendo inverter os valores. As pessoas estão querendo pegar o que é mal e transformar como se fosse bom. As pessoas querem mudar de sexo como se isso fosse uma coisa extremamente normal. Cada um tem o direito de viver a sua vida como quiser. Mas se um homem nascer homem, ele jamais será uma mulher. Um homem não poderá gerar um fruto no seu ventre, não poderá dar um filho. Uma mulher, ela jamais poderá ter um órgão reprodutor que o homem tenha, por mais que se caracterize, por mais que coloque a genitália. Mas Deus, ele é tão perfeito em tudo que ele fez, que essas inversões, ela não chega na principal finalidade do ser humano, que é a procriação. Deus colocou o homem e a mulher e disse: multipliquem, sede fecundos. E quando há essa inversão, não há multiplicação, não há fecundação. Então o homem mau, ele inverte as coisas. Em quarto lugar, amas todas as palavras devoradoras e a tua língua é fraudulenta. Esse homem era um homem que ele amava falar coisas que só trouxessem coisas ruins. E quantas pessoas amam tão somente causar? Quantas pessoas se dizem ser pessoas apocalípticas, que trazem o mal, que trazem palavras fraudulentas, palavras enganosas? Esse era Doeg. Doeg, em vez de ser um homem que aconselhava e apaziguava, ele causou e ele criou a cova para os seus amigos que estavam ali em Nob. Dos versos 5 até o verso 7, nós vamos ver a sentença de Deus para o homem mau. Veja só no verso 5. Também Deus te destruirá para sempre, e há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda, extirpará da terra dos viventes. A sentença do homem mau, a sentença do homem fraudulento, a sentença do homem fofoqueiro, a sentença daquela pessoa que só profere coisas maus, que nunca leva uma palavra de bênção e de paz, que inverte os valores cristãos de Deus, é o inferno. Sim, é o inferno. A palavra de Deus diz que o próprio Deus destruirá para sempre. O próprio Deus o arrebatará da sua tenda, da sua casa, da onde quer que esteja, e levará diretamente para o fogo do inferno, onde irá sofrer os danos pela vida fraudulenta que levou, pela vida de enganos que levou, pela vida de impiedade, de incredulidade, achando que tão somente os seus atos nunca irão recair sobre eles. E este é a sentença que o homem mau ele vai receber do Senhor. Os versos 6 e 7 diz assim: os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Eles verão a vitória daqueles que eles perseguiam. Esses homens maus que perseguem as pessoas, que traem, que roubam e que mintam, eles vão ver a glória dessas pessoas. Eles vão ver a glória das pessoas boas. E eles vão ver que aquilo que eles se gloriavam, aquilo que eles achavam que era a sua força, que era a sua fortaleza, a sua riqueza, o seu reinado, o seu muito exército, os seus muitos bens, nada disso vai servir. Porque um dia, quando todos nós, eu acredito sim, eu creio num ditado popular que as pessoas dizem: todos os caminhos levam para Deus. Todos os caminhos levam para Deus. Porém, levam para Deus de duas formas. Aqueles que o seguem, que o servem, que o glorificam, estarão na presença de Deus como filhos, salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas aqueles que viveram uma vida fraudulenta, uma vida mentirosa, uma vida de engano, uma vida de impiedade, estarão na presença do Senhor como um juiz santo, puro, reto e justo, que dará a sentença, que será o fogo do lago do inferno. E essas pessoas não conseguirão fazer como conseguem hoje em dia, onde muitos juízes, muitos promotores, muitos advogados se vendem por dinheiro e dão causa-ganha para tantas pessoas. Quantas empresas, erradas por mais que estão, compram juízes, compram advogados para que a causa seja perdida por trabalhadores. Ou seja, uma luta de quebra-braço de um grande contra um pequeno, querendo só apenas os seus direitos, mas preferem subornar aqueles que deveriam ser a lei e conseguir os seus benefícios e os seus privilégios, mas com Deus isso não vai existir. Poderia ser o homem mais rico do planeta, se chegasse para Deus e dissesse: eu te dou todo o meu dinheiro para que tu me des uma passagem para o céu. Jesus chegaria e diria desse jeito: no céu não entra dinheiro, muito menos no inferno.
O céu é lugar para aqueles que glorificam o Cordeiro de Deus. Então eles verão a glória daqueles que eles perseguiram e sofrerão as duras punições por tão somente confiar nas suas riquezas e nos seus bens. E o verso 8 e o verso 9, as evidências dos homens salvos. Os salvos, meus irmãos, eles são pessoas que têm as evidências, eles têm marcas, são marcas que mostram o quanto Deus ele é poderoso, ele é maravilhoso na sua vida. Veja só no verso 8, quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Ou seja, um homem salvo, um homem que glorifica ao Senhor, um homem que bendiz ao Senhor. Ele confia em Deus e nas suas misericórdias. Ele é como uma oliveira verdejante, bonita, frondosa, cheia de frutos agradáveis, e a sua confiança não está no seu braço forte, não está na sua saúde, não está no seu dinheiro, não está no seu patrimônio, nos seus servos, não está na sua inteligência, no seu intelecto, não. A sua confiança está no Senhor, no Deus maravilhoso, poderoso, no Elohim, no El Shaddai, no Adonai, naquele que criou os céus, terra e mar, que enviou o seu Filho para nós, para que viesse nos salvar e nos remir de todo o pecado. A grande evidência de um salvo em Cristo Jesus é tão somente confiar nele e atribuir a ele tudo e todas as coisas. Porque tudo que temos e tudo que somos é graças ao Senhor e não às nossas habilidades. E o versículo 9 ele diz: dar-te-ei graças para todo sempre, porque assim o fizestes. Na presença dos teus fiéis esperarei no teu nome, porque ele é bom. Ele, o homem salvo, o homem que glorifica a Deus, ele sabe e ele rende toda a honra, toda graça, todo poder e todo louvor ao Senhor. Ele sabe que nada é dele, tudo é de Deus. E ele glorifica esse Deus maravilhoso com a sua vida. Ele glorifica com o seu corpo, ele glorifica com o seu dinheiro, ele glorifica com as suas vestes, ele glorifica com o seu comportamento, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na igreja, seja num campo de futebol onde esteja, seja numa academia, seja numa universidade, aonde o salvo em Cristo Jesus ele está, ele glorifica ao Senhor com o seu modo de ser, de agir, de falar, de se comportar. Então o salvo em Cristo Jesus, ele tem essas marcas. Ele tem a marca que espera no Senhor e sabe que depende do Senhor. Ele tem a marca que glorifica ao Senhor, que bendiz ao Senhor e que sabe que ele precisa mostrar para o mundo essas marcas, essas evidências do que Cristo fez em sua vida. E meus irmãos, como é importante nós termos isso, se somos homens e mulheres salvos em Cristo Jesus. Entenda bem, não podemos nos amoldar aos ambientes em que nós estamos. Se tão somente estamos na igreja, somos uma bênção. Se estamos no meio de pessoas que não são do meio cristão, as pessoas que falam coisas impuras, imorais, nós nos amoldamos, estamos ali rindo das piadas, fazendo parte da roda dos escarnecedores, não. Devemos ser a mesma pessoa em todos os lugares e todos os locais que nós estejamos. E vamos agora, meus irmãos, para a aplicação. Vamos aplicar este salmo maravilhoso, esse salmo que tem grandes ensinamentos para nós. Primeiro, no que você tem se gloriado? No que você tem se gloriado? Em fazer o bem ou em fazer o mal? Em servir a Deus, em servir aos seus prazeres? Por que eu pergunto isso? Porque o prazer de Doeg era fazer o mal. O prazer daquele homem era ver a destruição das pessoas. E qual o seu prazer? Você sente alegria quando alguém consegue uma vitória? Quando alguém consegue algo que almejava? Você sente alegria no seu coração de ver o seu irmão crescendo? Ou você só sente alegria quando você mesmo cresce? Então precisamos entender que a nossa alegria também é ver as pessoas bem. Isto é importante. E segundo, entenda bem que o mal por si só ele se destrói. E a pessoa que está causando a maldade, ela mesma está cavando a sua própria cova. Doeg, tudo aquilo que ele fez, ele tão somente cavou a sua própria cova para que ele viesse a ser exterminado. E o que nós temos feito? O que você tem cavado? Você tem feito escadas para ir para o céu? Ou você tem cavado cada vez mais a cova para que você vá para o inferno? O que temos construído? O que temos deixado? Se nós morrêssemos hoje, o que as pessoas falariam de você? Não somente no seu velório, porque é difícil num velório a gente ver alguém falando mal de alguém. As pessoas vão dizer como era bom, como era isso, mesmo a pessoa sendo terrível. Mas
Com o passar dos anos, você vai ser lembrado como um homem perverso, uma mulher perversa ou um homem e uma mulher de Deus. O que você tem feito hoje para que a sua memória, a sua lembrança das pessoas lá no futuro vão lembrar de você e vão dizer verdadeiramente: isto era um servo, isto era uma serva de Deus. E em terceiro lugar, quais as evidências de filhos de Deus que nós temos? Quais as marcas que nós temos deixado nesse mundo? Temos deixado marcas de filhos de Deus ou temos deixado marcas de filhos do diabo? Quais as evidências que você tem mostrado para esse mundo, mostrado para as pessoas? Você tem sido uma bênção no meio das pessoas ou você tem sido maldição para as pessoas? Então que possamos entender que a nossa vida é um culto agradável e santo a Deus e que precisamos nos apartar do mal, precisamos glorificar ao nosso Deus e precisamos ter evidências de salvos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus em sua infinita graça e misericórdia nos abençoe com esta palavra. Vamos orar? Quem ora sempre melhora. Ó Pai, louvamos a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade de podermos estudar a Tua palavra, de podermos ouvir as Tuas sagradas Escrituras e entendermos um pouco mais sobre o salmo que o Teu filho Davi, ele compôs, inspirado pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo, para nos mostrar, Senhor, que precisamos ter evidências de homens e mulheres salvos em Cristo Jesus, que precisamos ser pessoas em que a nossa boca seja tão somente para proferir coisas boas e não como a Doeg, que trouxe destruição sobre os sacerdotes, trouxe destruição para a sua própria vida, trouxe destruição para a sua família, porque aquilo que nós fazemos, ela recai sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, perdoa os nossos pecados, falados, não falados, omitidos, perdoa as nossas omissões, perdoa os nossos pensamentos, Senhor, que não são conforme a Tua palavra, e dá-nos, Senhor, uma mente renovada no Teu Espírito Santo. Faz com que a nossa vida seja para a honra e glória do Senhor e que possamos deixar marcas e evidências de salvos em Cristo Jesus, para que as pessoas possam não nos glorificar, não nos exaltar, mas glorificar aquele que mudou a nossa vida, exaltar aquele que mudou a nossa existência e que fez com que sejamos gratos, salvos, louvando ao Senhor por tudo e por todas as coisas. É isso que eu te oro e te agradeço, Santo Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu quero agradecer por mais uma vez você estar aqui. Eu quero te fazer um pedido e te lembrar de uma ordem. O pedido é, se você ainda não for um inscrito no nosso programa, se inscreva, me ajude a levar essa palavra para mais pessoas. Vamos evangelizar a todo mundo. E lembrar da ordem é o seguinte: Jesus Cristo nos disse: ide por todo este mundo e levai o evangelho a toda criatura. Eu estou fazendo a minha parte, faça a sua. Você tem a mesma importância que eu tenho, até maior. Porque as pessoas que você pode mandar este vídeo, eu não tenho acesso a elas, mas você tem. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos, as pessoas que você quer que ouça essa palavra, que esteja mais próxima de Deus, glorificando ao Senhor, e vamos juntos, unidos, levar a palavra de Deus para todo ser que vive. Porque a nossa missão é essa, levar a palavra do Senhor para todos. Que Deus em sua infinita graça, misericórdia e amor vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.